Oi, quinto ano, eu sou a professora Analice Martins e a partir de hoje eu vou acompanhar vocês com as aulas de Geografia. O tema da nossa aula hoje é os problemas ambientais e a poluição. Então, o lixo, que é extremamente prejudicial à qualidade do ambiente, é um dos maiores problemas ambientais, principalmente se ele for descartado de maneira incorreta. Claro que nós também temos a responsabilidade, enquanto indivíduo, cidadão, de descartar esse lixo corretamente. Como é que você descarta o lixo na sua casa? Você separa o lixo, vidro, papel, orgânico, ou seja, comidas, vegetais, ou você bota tudo junto no papel, inclusive vidro, para quando o gari recolher, inclusive se machucar. Então, é importante também que a gente tenha consciência dessa responsabilidade. A responsabilidade coletiva muitas vezes também ocorre de maneira incorreta, ou seja, o descarte através dos lixões a céu aberto. Então, é importante a gente saber que os lixões, eles são proibidos por lei, tá certo? Mas, infelizmente, muitos municípios no Brasil ainda não conseguiram solucionar o problema do descarte do lixo. E aí esse lixo, ele traz consequências, esses lixões, na verdade, eles causam mau cheiro, atraem insetos e animais que causam doenças, e a decomposição do lixo orgânico, como eu já falei, de alimentos e tudo mais, origina um líquido poluente, que é chamado de chorume. E esse chorume, ao entrar em contato com o solo e as águas, vai contaminar, certo? E aí, que soluções a gente poderia para diminuir esse prejuízo que o lixo pode causar ao meio ambiente? Então, o descarte correto. A nossa parte, eu já dei a dica no início, mas tem também a responsabilidade coletiva. E aí a ideia é que sejam substituídos os lixões pelos aterros sanitários. Os aterros sanitários, eles permitem que uma maior quantidade de lixo seja depositada, então ainda é melhor, na verdade, Evita o mau cheiro e a proliferação de animais que transmitem doenças, E obviamente deve seguir aí técnicas adequadas que ofereçam segurança ao ambiente e à saúde pública. Então, a gente tem o esquema do aterro sanitário, tá certo? Como o lixo deve ser descartado, aquela substituição dos lixões para aterro sanitário. No ponto 1, a orientação é que seja forrado o terreno para impedir a passagem de chorume e evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas. No ponto 2, a gente tem a canalização e o tratamento desse chorume e das águas da chuva que se infiltram no solo do aterro. No ponto 3, a gente tem a inserção da tubulação para evitar a saída desses gases, dos gases formados com a decomposição do lixo, ou seja, de gases tóxicos, poluentes, tá? No ponto 4, é o último estágio, Então, ao atingir a capacidade da área do terreno, ela pode ser recoberta por grama, tá? E aí esse aterro sanitário, ele pode ser transformado em um parque, num campo, tá certo? Agora, a gente tem uma outra questão, um outro problema ambiental, que é a poluição do ar. Também é um grande problema, Que é causado, na verdade, pelas indústrias. As indústrias, elas liberam substâncias poluentes na atmosfera, que são, se é poluente, são prejudiciais à saúde das pessoas. Outro problema, causador dessa poluição do ar, é um número elevado de automóveis na cidade. E aí, qual a solução, professora? A solução, gente, é investir em tecnologias menos poluentes, ou seja, equipamentos que reduzam os níveis, que diminuam os níveis dos gases tóxicos, dos gases que são prejudiciais, poluentes no ar.
tá certo? E aí, hoje a gente já tem, inclusive, né, carros, automóveis que já são construídos com essa tecnologia. E aí também nas indústrias, né, os equipamentos das indústrias que devem também funcionar de maneira menos prejudicial, né, liberando menos gases tóxicos no ar. As queimadas são um outro problema, né, produzem gases tóxicos também, podendo permanecer no ar por semanas. E é importante a gente reforçar aqui que as queimadas são proibidas, tá, pessoal? Mas, infelizmente, ainda acontece em muitos lugares, né? Muitas usinas aí realizam a prática das queimadas. E aí causam doenças, inclusive infecções pulmonares, né? Respiratórias, na verdade. E aí, uma curiosidade para vocês, eu trago um organismo vivo que é indicador da poluição do ar. E aí eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem árvores ao redor das suas casas, né, líquens são indicadores da poluição no ar na sua cidade. Então, será que o ar aqui na nossa cidade de Vitória de Santo Antão está poluído, está puro? Como é que está? Como é que a gente pode avaliar a olho humano? Então, é só a gente observar as nossas árvores, tá certo? Então, se o líquen, como mostra aí na primeira imagem, for vermelho, é um indicador natural de ar puro, né? Porque eles se desenvolvem, se reproduzem no ar puro, tá? Quanto mais escuro for, como na outra imagem, esverdeado ou escurecido, são líquens que se desenvolvem na poluição do ar, tá certo? Então aí eu vou dar essa dica, se vocês quiserem saber se na nossa cidade o ar está poluído ou está puro, é só vocês observarem as árvores perto de onde vocês moram. E aí, uma consequência, né, da poluição do ar são as chuvas ácidas. A chuva ácida ela acontece a partir de substâncias tóxicas, ou seja, dos gases tóxicos que são lançados, gases poluídos, né, lançados na atmosfera, ao se misturar com a água das nuvens, né, formam essa chuva ácida. E aí, quando essa chuva ácida cai, os vegetais e os animais, ao terem contatos, eles são prejudicados, né? As plantas e os vegetais morrem e os animais podem, inclusive, ficar doentes. Outra consequência é a corrosão. O que é corrosão, professora? A destruição lenta de edifícios, automóveis, né? Estátuas, monumentos podem ser destruídos lentamente por causa da chuva ácida. Aí aqui eu trago uma ilustração, né, para a gente ver o movimento, como eu falei, né, os gases ácidos liberados na atmosfera ao entrar em contato com a chuva, ao cair e ao entrarmos em contato. Aqui a gente tem um exemplo, né, das árvores aí mortas, né, por causa da chuva ácida. Outro grande problema ambiental é a poluição das águas, tá? Que infelizmente, é muito comum não só no Brasil, como no mundo, apesar da água ser essencial para a vida, né? Para a vida humana, para a vida dos animais, enfim. São causados pelo esgoto e por resíduos industriais. Então, aí a gente já saca que o grande vilão do meio ambiente, na verdade, são as indústrias, né? Porque não cumprem com a responsabilidade ambiental. E aí, a falta de estações de tratamento de esgoto, esse esgoto ele sendo lançado aos rios e aos oceanos sem tratamento, poluem as nossas águas. E o que é que acontece? Quais as consequências? Né? Então, a poluição das águas prejudica a qualidade da vida das pessoas e dos animais, que é essencial para a vida, que foi algo que eu já disse aqui. Né? Então, entrando em contato com essa água poluída, a gente consumindo uma água poluída, suja, né? Pode nos levar a contrairmos doenças, né? Doenças, inclusive graves, tá? A morte de animais e de vegetais também em contato com essa água poluída. Um outro detalhe, né, que acontece bastante, quer dizer, nem sei se acontece bastante, mas
que é um risco, né, para as nossas águas, os nossos oceanos, são os acidentes e vazamentos nas plataformas de petróleo ou nos navios que estão transportando esse petróleo. Né? Esses acidentes provocam uma mancha escura nos mares e nos oceanos. Essa mancha escura impede que a luz penetre na água, né? Que a água dos mares e aí os animais marinhos eles tenham acesso à luz. Essa mancha escura impede isso, né? E isso prejudica a vida marinha, a vida dos animais aquáticos, né? Retirado com um auxílio, sim, outro detalhe. Mesmo que esse petróleo ele seja retirado, né, retirado com o auxílio de máquinas, de produtos químicos que também podem dispersar, ainda assim essa retirada também é prejudicial ao ambiente, elas também poluem os ambientes. Essas máquinas causam poluição e também esse produto químico vai afetar de alguma forma nas águas dos oceanos. Então, o melhor é que esses acidentes não aconteçam, né? Que sejam evitados realmente. Então, gente, para encerrar, vamos refletir. O meio ambiente reage às ações humanas. Todas as nossas ações trazem consequências. É importante que tenhamos responsabilidade e compromisso em cuidar do meio ambiente. Uma relação menos exploradora e mais afetuosa. Que nós saibamos separar e desprezar o lixo corretamente, reciclar quando possível e reutilizar também. E aí uma dica que eu deixo para vocês, no livro de geografia tem uma instrução para que vocês possam construir lixeiras seletivas, para que o lixo de vocês sejam separados, né? Em plástico, papel e vidro. O poder público também tem a sua responsabilidade, que é de fiscalizar e fazer o controle nas indústrias para que elas funcionem de maneira menos agressiva ao ambiente e também devem substituir os lixões por aterros sanitários, tá? As indústrias devem atuar com responsabilidade ambiental e devem ser cobradas por isso. E aí eu deixo 3 questões para vocês responderem. Quais as consequências que sofremos, meio ambiente e humanos, causados pelos problemas ambientais, ou seja, pela poluição? De que forma evitar ou controlar essa poluição? E quem são os agentes responsáveis por esse olhar cuidadoso e afetuoso com o meio ambiente? Então, vocês podem enviar essas respostas para os professores de vocês e por hoje é só. Até a próxima aula. Beijo para vocês!